Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 51º vídeo de Mentes Holísticas, Holismo e o Misticismo. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e verifique a quantidade de vídeos que nós temos e os diferentes assuntos ligados com o holismo que tratamos nessa série, que é inédita mundialmente. No vídeo de hoje, vamos falar de uma relação que se faz entre o holismo e o misticismo. Realmente, as raízes históricas do paradigma holístico muitas vezes foram relacionadas com o místico. Nós defendemos a utilização deste paradigma holístico e a formação das mentes holísticas, mas no sentido científico. Não estamos negando o místico, nem devemos, mas temos que reforçar, né, o bem que o holismo, o paradigma holístico pode fazer para as ciências. Mas por que esta confusão, né, de fazer com que o holismo seja exclusivamente ligado ao misticismo? É isso que vamos tratar aqui. Em primeiro lugar, né, não estamos tratando do charlatanismo, que é outra coisa, é o falso misticismo. Eu acho que todos vocês já viram algum cartaz com dizeres deste tipo: trago de volta a pessoa amada em 72 horas. Preço a combinar. Satisfação garantida. Vó Metralha. E a vó Metralha faz um asterisco embaixo para explicar que traz a pessoa amada por bem ou por mal. É claro, é uma brincadeira. A vó Metralha está mais para uma chefe de milícia do que para uma esotérica, mas todos viram cartazes assim na rua e a verdade é que eles enganam muita gente. Nós vamos tratar daquilo que é místico, mas no sentido respeitoso. Nesse sentido, por que o holismo é ligado apenas ao misticismo? Muito por conta da dificuldade de se definir tanto o holismo quanto o conceito de totalidade, que nós já vimos que não é facilmente determinável. E recomendamos até que para um tratamento na prática das questões pelo paradigma holístico, nós façamos recortes, mantendo na mente que estamos fazendo uma simplificação, mas não perdendo o contexto holístico da coisa, do fenômeno, do processo. Pois bem, vamos diferenciar aqui, porque muitas vezes, né, as coisas são chamadas de místicas, ou de metafísica, ou de pseudociência, e são conceitos utilizados em contextos diferentes. O místico, ele está ligado à intuição, a uma experiência subjetiva que não pode ser reproduzida. A metafísica já está ligada a uma reflexão filosófica. A ciência e a filosofia, elas nascem juntas. E a metafísica é uma parte da filosofia. Então, neste sentido, né, metafísica e místico ou misticismo diferem porque no místico não existe a aplicação direta da razão. E na metafísica existe, na verdade, muito raciocínio. A ideia de pseudociência normalmente é uma ideia mais pejorativa. É uma ideia de uma metafísica que, longe do seu estudo filosófico, é trazido para a ciência de uma forma indevida. E isso pela avaliação de alguns filósofos. Então é interessante diferenciar estes termos. Mas com relação ao místico, ao esotérico, aquilo que depende da crença de cada um e de uma experiência que não pode ser reproduzida e, por isso, ela não vai ser científica. Seria verdade que existem assim tantas práticas que se podem chamar de holísticas e que são
místicas? Bem, a pesquisadora brasileira Maria José Esteves de Vasconcelos, num seu livro que fala sobre paradigmas sistêmicos como um novo paradigma das ciências, aponta algumas dessas práticas que normalmente são ditas holísticas. Algumas práticas apresentadas como holísticas: astrologia, astrologia médica, tarologia, numerologia, projeciologia, iridologia, aromaterapia, cristaloterapia, cromoterapia, mapa astral, quiromancia, cinesiologia, alquimia interior, yoga, xamanismo, I Ching, técnica de aurosoma, cura prânica, terapia da linha do tempo, florais, mandalas de palavras, terapia reiki, búzios, terapia dos chakras, biodança, terapia dos mantras, Shantala, terapia do corpo astral, harmonização energética e outras práticas místico-esotéricas. Nesse vídeo, quando falamos em misticismo, não estamos falando de forma pejorativa, porque muitas vezes, assim como pseudociência, o misticismo é usado como uma palavra carregada de um sentido negativo, enquanto o místico não. Para nós, místico e misticismo são usados no mesmo conceito. É a experiência que depende da crença subjetiva. Ela é muito pessoal. Nós não condenamos estas práticas, muito pelo contrário. Se as pessoas creem, se está fazendo bem para as pessoas, não há por que condená-las. A gente condena quando elas prometem coisas que não podem cumprir, ou quando querem se associar à ciência de uma maneira que filósofos ou cientistas não permitiriam. Você tem a necessidade, às vezes, de utilizar conceitos que tangenciam o místico. Quando você tenta racionalizar este conceito, você parte para a metafísica. Esta parte da filosofia que surge ali com Platão e principalmente com Aristóteles, e que é, na verdade, chamada por Aristóteles de filosofia primeira, porque ela se preocupa em descobrir os princípios fundamentais daquilo que existe, da realidade, do universo, através da reflexão. Então, neste sentido, nós podemos encontrar na história da ciência muitas situações que eram descritas de uma forma metafísica e que chega no século XX, principalmente, mas já no XIX, e elas são descartadas. E aí, obviamente, há uma separação muito abrupta. Ciência passa a ser só aquilo que eu posso medir, que eu posso observar. A gente já viu, por exemplo, com física quântica, que não é bem assim. Tanto que existem cientistas que, num primeiro momento, qualificaram as explicações da teoria quântica como explicações metafísicas ou mesmo místicas. Então as coisas não são tão simples assim. Vamos verificar, então, alguns desses conceitos que foram colocados por filósofos ou por cientistas e que até serviram à ciência por algum tempo. Ciência ou metafísica? Ao longo da história da ciência e da filosofia, alguns conceitos foram utilizados que com certeza não passam nos critérios bem apertados da ciência moderna. Mesmo assim, eles tiveram e têm sua utilidade na compreensão de alguns fenômenos. Então, exemplos: Apeiron foi o primeiro desses conceitos criado pelo filósofo pré-socrático Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto, centenas de anos antes de Aristóteles. Então, o apeiron seria uma substância indeterminada e infinita
na qual flutuava o nosso planeta, que para Anaximandro não era uma esfera, era uma espécie de cilindro. Mesmo assim, é uma ideia revolucionária. O nosso planeta flutuando no espaço. Éter. Eu posso dizer até que o éter substituiu o apeiron. E até o início do século XX se procurava provar a existência dessa substância. A importância dela, né, se existisse no universo, seria como transportadora das forças, porque a ciência newtoniana não enxergava a possibilidade de forças existirem sem um meio material para transportá-las. Calórico, a ideia de um fluido que está nos corpos em maior ou menor quantidade e que tem relação com a temperatura destes corpos. O calórico, este fluido, não existe. A explicação do calor é a movimentação de moléculas. Princípio vital é a ideia de que a diferença entre o animado e o inanimado, o orgânico e o inorgânico, a vida em si, está em algum princípio que até hoje não foi identificado. Pasteur, por exemplo, mostrou que a vida não surge do inorgânico espontaneamente. A vida surge da vida. Mas com relação ao tal princípio vital, até hoje nós não temos nenhuma conclusão positiva sobre sua existência. E a ciência moderna nega esse princípio. Agora passamos para as ciências humanas. O inconsciente coletivo é um conceito devido a Jung e é muito importante, né, na psicanálise. Cientificamente também, né, existem pesquisas, mas nada foi encontrado com relação a este conceito. Luta de classes é um exemplo que o filósofo Karl Popper, né, ele coloca, na verdade, ele fala da concepção marxista nem como metafísica, mas como uma pseudociência, uma falsa ciência, porque ela não pode ser falsificada, né, não pode ser desmentida. E segundo o Popper, se uma teoria não tem uma condição de ser desmentida, caso seja encontrado fatos contrários, esta teoria não é científica. E, óbvio, as totalidades, no sentido holístico, são vistas muitas vezes como uma forma de metafísica ou também de pseudociência. Até hoje, há quem acredite que existe realmente um princípio vital e que isso vai ser descoberto. Você falar que não existe inconsciente coletivo vai desagradar muitos cientistas da área da psicologia, né, que acreditam na psicanálise. Outros não acreditam. Acho que até a maioria. Agora, com relação à teoria marxista, dizer que não existe luta de classes, isso será considerado um absurdo por todos aqueles que utilizam-se desta teoria. Entretanto, outros, como Karl Popper, né, vão dizer que o conceito de luta de classes não é aplicável no sentido científico. Pois bem, o grande problema é que na ciência você precisa ter um grau de certeza daquilo que está falando, diferenciado com relação à metafísica, por exemplo. E com relação ao místico, nem falar, porque muitos defendem que justamente o que caracteriza o místico é que você não pode expressar a essência, né? E novamente uma palavra complicada, né? Do místico. Já comentamos sobre essência, né? Que holisticamente é muito difícil defender que exista algo, né, como uma essência. Então, com relação ao místico, o fato de você não poder comunicar perfeitamente a experiência mística é um grande problema.
mas só se você estiver falando daquela ciência no sentido mais estrito. E a questão aqui é justamente esta. Quando alguém, né, tem uma prática que depende do sentimento, da experiência mística, e diz que esta prática está cientificamente comprovada segundo trabalhos, está falando demais. E é neste sentido que a gente defende que as pessoas que, por acaso, né, pratiquem estas formas, né, de experiência mística, elas evitem falar que está cientificamente comprovado. Porque o dia que uma terapia dessas for cientificamente comprovada, ela vai ser defendida, tá, pela ONU, ela vai ser colocada aqui à disposição no nosso SUS. E nós já temos exemplos, como por exemplo da acupuntura, mas com muitas restrições e determinados limites. Então, o místico, neste sentido, ele não pode ser associado à ciência numa situação mais restritiva. E é neste ponto que a confusão entre místico e holístico atrapalha a difusão deste paradigma. O que nós queremos ver mudar é que podemos sim trabalhar com conceitos de totalidade e submeter estas totalidades com as devidas definições a testes científicos. E com isso, nós vamos ter teorias mais robustas que incorporam o paradigma holístico. E com relação aos praticantes dessas inúmeras formas de experiências místicas, é interessante mencionar que, quando citarem a palavra holística ou a palavra quântica, porque hoje é muito comum, né, e nesse sentido, as práticas, algumas delas, elas se colocam como holisticamente quânticas, que aí fica mais difícil ainda entender. É bom que se saiba sobre o que está falando. Então, por exemplo, eu estou falando sobre aquela concepção de corpo, mente e espírito. Bem, se eu estou falando disso, dificilmente eu vou poder falar de ciência neste sentido mais restritivo. Porque o corpo, a ciência tem certeza, a mente ainda há muitas incertezas. E com relação ao espírito, eu nem vou me alongar nesse vídeo. Cientificamente, não dá para comprovar, não dá para reproduzir experiências que tratem com o espírito. Então, as pessoas simplesmente devem fazer os recortes mais adequados e aí sim explicitar que tipo de holismo vocês estão falando. Então, se eu vou utilizar uma determinada terapia, ou se eu vou utilizar uma determinada forma de se prever o futuro, em que sentido isso é holístico? Na maioria das vezes, não será. Até porque, quando se pede para prever o futuro, por exemplo, se pede para prever determinadas situações, centradas ou nas finanças ou no amor. Quando se pede por uma cura, se pede por uma cura normalmente física, talvez até no sentido mental. Se envolver o espírito, novamente, não é ciência no sentido tradicional. Tendo estes cuidados, qualquer um, seja praticante, seja aquele que recebe a terapia, o paciente da terapia, não estará infringindo qualquer regra da ciência, por mais estrita que seja. E temos que respeitar e compreender que ainda estamos caminhando no conhecimento daquilo, né, que se refere à totalidade do universo. É por isso que se falar em totalidade é algo muito difícil.
Por isso que se há de fazer recorte, mantendo na mente que todo recorte pode ser falho. É esta mente holística. E é por isso que essa série fixa-se mais na formação das mentes holísticas do que nos próprios princípios holísticos. Porque a importância para a transformação do mundo é que as mentes humanas sejam capazes de pensar de forma mais ampla. E com isso, vamos chegando não só ao final do vídeo, mas ao final da nossa série, que se completará no próximo vídeo, no 52º. Convido você a fazer uma última tomada, uma última síntese de tudo que nós tratamos, dos objetivos da série. E aí, já posso até ir dizendo, é bom que você volte alguns vídeos atrás, veja se alguns conceitos foram bem absorvidos. E se não foram, comentem, perguntem. A nossa ideia é gerar essa curiosidade sobre o paradigma holístico e, principalmente, objetivar a formação de mentes holísticas. Então, até o nosso próximo e último vídeo da série. Até lá!